ao vivo da nossa igreja sede, a qual esses dias nós realmente tivemos aí fora do ar, uns dias por força maior, mas nós temos a graça de Deus nessa noite nos impulsionando a fazer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a você a estar aí conosco neste dia onde nós vamos estar ministrando a lição de domingo, último domingo, dia 5, a primeira lição, carta de Paulo aos Efésios, salvação aos destinatários. Claro que a graça do nosso Senhor tem sempre nos dado nessa compreensão de estarmos fazendo a obra do Senhor. E eu te convido nesta noite, sim, a estar nesta noite conosco aqui, nos acompanhando, tanto do Facebook, do meu Facebook, Elias Alves, quanto do portal ADMCO. Você que realmente ainda não faz parte do portal ADMCO, nós mandamos o link aí para você sintonizar o nosso portal aqui do nosso Ministério Cidade Ocidental, e aí a gente mandou um link aí no meu Facebook, e é claro que você pode ficar à vontade, a partir do culto da semana que vem, ou próxima quinta-feira, nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor, e você pode acessar o nosso portal ADMCO, certo? Nós mandamos o link, você fica à vontade para estar realmente acessando esse portal. A partir da semana que vem, como eu já disse, nós vamos só transmitir pelo nosso portal no Facebook, e eu convido você a estar migrando aí, você que ainda não faz parte aí do portal ADMCO, migra aí, pede a solicitação, nós vamos te adicionar aqui no portal ADMCO para você estar nos acompanhando, tanto nos cultos online, quanto nos demais cultos da nossa igreja sede, estará sempre sendo aí gravado ao vivo para você realmente estar nos acompanhando. Eu te peço nesta noite, vamos estar dando início a este culto. Eu convido você a estar orando juntamente comigo para que nós venhamos começar este culto. É lógico que nós hoje estamos com a deficiência aí, os nossos músicos, é sempre aquela, nós temos um momento de louvor, um devocional aqui, mas nós te pedimos que com uma certa compreensão, nós estamos sem os nossos músicos devido a essa situação que nós estamos passando, e um dos nossos músicos, que é sempre o Vitão, que está nos auxiliando aqui nos cultos online, ele está no seu trabalho, e aí eu te peço também, vamos estar orando pela vida do nosso músico aqui da nossa igreja. Não tem só ele, mas é um que se dispôs a estar nos ajudando nesses cultos online. Espero que no próximo culto ele possa fazer parte conosco, ele, a sua esposa, a nossa irmã Juliana, e demais irmãos que fazem parte desse culto online. Amém? Nós vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, graças te damos nesta noite, porque tu tens, ó Senhor Deus, proporcionado a cada um de nós a alegria de te servir, a alegria de estar, Senhor Jesus, te servindo. Pai, continua nos dando graça, fortalece-nos, ó Senhor Jesus, pois tu, ó Senhor Jesus, é o Deus da nossa adoração, e nós, ó Senhor Jesus, nesta noite viemos, ó Senhor Deus, unicamente para te adorar, para expressar o gozo de te servir, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, dando graça ao teu povo, aqueles que fazem parte desta igreja, não só aqueles que fazem parte desse ministério, mas aqueles que fazem parte de vários ministérios, aonde tu estás, ó Senhor Jesus, também abençoando. Pai eterno, eu te peço, ó Senhor Jesus Cristo, que tu venhas, ó Senhor Jesus, mais uma vez, usar, Senhor Jesus, de forma graciosa, o teu filho que está ministrando, o pastor Bruno, ó Senhor Deus, nesta noite, para ele transmitir a tua palavra. Deus Todo-Poderoso, assim eu te peço, ó Senhor Jesus, e eu quero já te agradecer, ó Senhor Deus, por tudo que tu já tem feito para as vidas, ó Senhor Deus. Eu sei que muitas pessoas, muitos irmãos, muitas pessoas estão, ó Senhor Deus, passando por muita dificuldade de saúde, mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar na vida de cada um destes, ó Senhor Deus, a tua graça, o teu amor, a tua paz, ó Senhor Jesus, e a cura da tua parte. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vai até onde a gente não pode ir, ó Senhor Deus, que eu sei, ó Senhor Jesus Cristo, que várias pessoas, muitas pessoas estão, ó Senhor Deus, nos assistindo neste momento, e aonde tiveram uma dificuldade
dificuldade de saúde, toca agora, Senhor Deus, no corpo, no sangue, na pele, nos ossos, ó Senhor Deus, aonde os teus filhos, ó Senhor Deus, nessa noite, estão sentindo algo, ó Senhor Jesus, que não é da tua parte. Pai eterno, em nome de Jesus, nós decretamos, ó Senhor Deus, a vitória do teu povo. A tua infinita graça, pela tua misericórdia, tem nos colocado de pé, e nós queremos te louvar, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, nos dando a graça, Senhor Jesus, para continuarmos fazendo o ID do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te peço e crendo, ó Senhor Deus, que tu nesta noite vai restaurar a vida através da tua palavra, através desta oração, ó Senhor Deus, eu quero já ser grato a ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós já vamos estar aí passando ao nosso evangelista Bruno, que estará ministrando a escola dominical. Hoje nós vamos estar ministrando, porque nós não tivemos a nossa escola bíblica dominical. Estava tudo certo para nós realmente ter a nossa escola, mas infelizmente a gente sabe que teve aí um novo decreto, e a gente, respeitando esse decreto, né, e a gente resolveu não ter a nossa escola bíblica e nem abrir a nossa igreja para, né, os irmãos. Mas eu creio que dentro em breve, em nome de Jesus, nós estaremos aí com as boas notícias para que o povo de Deus possa se reunir. Eu sei que você está com muita saudade da igreja, assim como eu estou com muita saudade dos irmãos, aqueles que realmente fazem parte aqui da nossa igreja sede, e eu quero realmente te convidar a estarmos orando ao Senhor Jesus Cristo por tudo isso que está acontecendo. Permissão de Deus, né, acontecer isso, porque a Bíblia vai dizer que tudo está na palma das suas mãos, e nós entendemos que é permissão de Deus até para nós, quando nós nos reunirmos, aí é cumprir a palavra que o Senhor Jesus, um tem salmo, outros tem hinos, outros cânticos espirituais, e nós vamos nos alegrar. Assim como nós estamos, claro, nos alegrando através desse culto ao vivo aqui, dessa live, eu quero realmente te convidar. Vamos continuar dando graça ao nosso Deus. A Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E eu sei que você, com a sua fé, né, e com a nossa fé, aqui, cada um de nós vamos chegar à estatura de varão perfeito ou de varoa perfeito na presença do Senhor. Amém? Quero convidar aqui já o nosso evangelista Bruno, que estará ministrando carta aos Efésios, saudação e aos destinatários. Ele vai estar ministrando aos nossos corações, e logo após a ministração nós já vamos estar aqui também, né, agradecendo a você que está online aí conosco, né, ao vivo neste momento, e aí a gente vai estar fazendo aqui os agradecimentos e encerrando a parte desse culto. Eu já te convido na quinta-feira, vamos estar aqui em nome de Jesus às 20 horas, e aí você vai seguindo a programação. Só frisando mais uma vez, né, que os irmãos migrem ali para o portal ADMCO, para que eu e você possamos estar juntos em um momento de adoração ao nosso Deus. Hoje transmitindo aí pelo portal ADMCO e pelo meu Facebook, mas aí você migra lá, tá bom? Deus te abençoe, e já passamos aí ao nosso pastor Bruno. Fique à vontade, meu pastor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a preciosa paz do Senhor. Queremos estar dando uma boa noite para todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz e também acompanhando através das redes sociais. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode estar mantendo a sua Bíblia aberta aí na carta aos Efésios, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar meditando nesta noite, aprendendo acerca da carta de Paulo aos Efésios. Antes de entrarmos aqui na lição, eu desejo avisar aos queridos e amados irmãos que essa lição de número 1,
é referente ao dia 5 de abril de 2020. Então a lição de hoje é a reposição referente ao domingo que se passou, tá bom? Desejo também avisá-los que aqui na nossa cidade ocidental, na livraria do nosso irmão Antônio, na livraria Shalom, já está disponível todas as revistas para todas as classes e todas as faixas etárias, tá bom, meus queridos? Então, o tema da nossa lição é o segundo trimestre do ano de 2020, e o tema da nossa revista é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como eu sempre tenho dito, quem não se assenta para aprender, ele nunca ficará de pé para ensinar. É um princípio estabelecido por Deus, e Deus ele não abre mão deste princípio. O filósofo chamado Isaac Newton dizia o seguinte: o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. O salmista Davi diz no Salmo de número 27, do verso 4 ao verso número 6: mas uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais acerca da palavra de Deus. Eu queria fazer um pedido para todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo. Por favor, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu like, tá bom? Vai aí glorificando a Deus, compartilhe essa live, compartilhe essa palavra de ensino, de instrução nesta noite. Queridos, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode estar abrindo na carta de Paulo aos Efésios. A lição de número 1, o nosso texto áureo está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso número 2. Então, o tema da nossa lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, essa lição de hoje é uma lição introdutória acerca da carta de Paulo aos Efésios. Então, o que nós vamos estar vendo nessa noite ainda que de uma forma bem concisa, uma visão geral da carta de Paulo aos Efésios. Então o nosso textuário diz o seguinte, Efésios 1, verso número 2: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, para você que tem a revista, ou para você que não tem a revista, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, aí no seu lar, aonde você está. A nossa leitura bíblica em classe está registrada Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos dos Apóstolos capítulo 19, do verso 1 ao verso número 7, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, diz assim, verso 1: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós
nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Meus amados irmãos, estamos diante da carta de Paulo aos Efésios. Que livro poderoso, que carta extraordinária é essa? A carta de Paulo aos Efésios na minha interpretação, na minha avaliação, é a carta mais quente do Novo Testamento. Por quê? Porque é a que mais fala sobre o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele vai revelar acerca da autoridade de Cristo Jesus. Nós vamos estar vendo nesta noite uma visão geral da carta de Paulo aos Efésios. Na introdução, o comentarista da revista, que é o pastor Douglas Batista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus da Missão, aqui do DF, doutor em Teologia. Então, o comentarista da nossa revista, pastor Douglas Batista, na introdução ele diz aqui o seguinte: veja que observação interessante. Ele diz aqui: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Então veja que a carta de Paulo aos Efésios, ela é exaltada de uma forma tão grandiosa, que o comentarista enaltece aqui a carta de Paulo aos Efésios, colocando ela como a coroa dos escritos de Paulo, e também como a rainha de todas as epístolas. Eu queria comunicar aos amados irmãos que há um livro extraordinário, escrito pelo pastor Leonardo Ravenhill, porque tarda o pleno avivamento. E nesse livro, o pastor Leonardo Ravenhill, esse livro que foi escrito no ano de 1959, ele diz as seguintes palavras: que enquanto o apóstolo Paulo viveu, Satanás, os demônios e o inferno não tiveram paz. Quando o apóstolo Paulo disse as seguintes palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, de 2 Timóteo 4, verso 7, até os demônios disseram amém, como que dizendo: certamente esse homem morrerá e ele não vai nos dar mais prejuízo. Então até os demônios comemoraram quando o apóstolo Paulo partiu para a eternidade. Com isso eu estou lhe dizendo que Paulo foi um homem que deu um prejuízo grandioso para o reino das trevas. O apóstolo Paulo, ele, durante o seu ministério, ele escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro. O Novo Testamento que vai do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, até o livro de Apocalipse, no total 27 livros. Então, dos 27 livros que há no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros. Veja, mais da metade dos escritos do Novo Testamento saíram dos lábios e da pena do apóstolo Paulo. Que homem extraordinário, que homem poderoso,
Com isso, meus irmãos, nós aprendemos que o que Deus quer, o que Deus requer, o que Deus exige de cada um de nós, é que nessa geração, nesse tempo, nós possamos fazer a diferença, porque Paulo foi um homem que marcou o seu tempo, Paulo foi um homem que marcou a sua história, e a história do seu tempo. As pessoas têm dito que o cristianismo antes de Paulo é um, depois de Paulo é outro. Por quê? Porque Paulo, ele de fato foi um homem que marcou a história do seu tempo. E aqui eu já quero mencionar uma frase do evangelista do século, chamado Billy Graham. Billy Graham disse o seguinte: Deus jamais usará um homem desanimado. Deus jamais usará uma mulher desanimada. Deus jamais usará um jovem desanimado. Deus jamais usará uma igreja desanimada. É por isso que Deus, quando quis motivar, animar Josué, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, Deus disse para Josué capítulo 1, a partir do versículo 5, Deus disse para Josué: não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, esforça-te, tende bom ânimo, porque como eu fui com o meu servo Moisés, assim eu também serei contigo. A promessa de Deus para nós, ela é firme, fiel e irrevogável. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei o que é que você está passando, nesse momento de caos, nesse momento de angústia, nesse momento de indecisão, nesse momento de frieza espiritual, nesse momento de pânico, nesse momento de desequilíbrio emocional, psicológico, aonde multidões e multidões estão tomadas por medo, por um pânico, nos quatro cantos dessa terra. Mas nós que somos a igreja do Deus vivo, meus amados, nós temos que depositar a nossa confiança plenamente no nosso Deus. Por quê? Porque está escrito o Salmo de número 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então o nosso socorro, ele não virá da política, o nosso socorro não virá do governo estadual, do governo federal, ainda que os nossos governantes se esforcem e tenha boas intenções e que queira servir a população e nos ajudar com bom coração, mas nós temos que entender que o nosso socorro, ele virá do alto. A promessa de Deus é que nós seremos cuidados por Deus. Salmo 40, verso 17, Davi diz assim: eu sou pobre, eu sou necessitado, mas Deus cuida de mim. Então Deus está cuidando da sua casa, do seu lar, da sua família e da igreja dele. Vamos aqui para a nossa lição. Autoria e data. Olha que interessante. A autoria da carta aos Efésios diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Quem é o autor da epístola? Paulo. Qual que é o significado do nome Paulo? O nome Paulo significa pequeno. O nome Paulo significa pequeno. É por isso que Paulo diz o seguinte: eu sou o menor de todos os apóstolos. Paulo disse mais ainda, ele disse: eu não mereço nem receber o nome de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Deus vivo,
Paulo diz assim: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse mais ainda, que ele se considerava como um apóstolo abortivo, que nasceu fora do tempo. Veja, um homem que nasceu em Tarso, na Cilícia, o berço da civilização e também da filosofia da época. Um homem que recebeu seus estudos. Interessante a gente destacar isso, meus amados, que Paulo, durante a sua vida, ele recebeu três tipos de influência na área dos estudos. Primeiro, Paulo teve três tipos de conhecimento. Se você puder anotar, anote isso. Paulo recebeu primeiro, olha que interessante, o conhecimento herdado. Paulo possuía o conhecimento herdado. Segundo, o conhecimento pesquisado. Terceiro, Paulo possuía o conhecimento revelado. Então veja que coisa extraordinária. O autor da carta aos Efésios, ele tinha o conhecimento herdado. Com quem ele recebeu esse conhecimento? Do seu pai. O pai do apóstolo Paulo, ele era empresário. Ele tinha uma empresa de fabricar tendas, e Paulo também aprendeu a profissão do seu pai. Paulo era um fazedor de tendas. O pai de Paulo era um fariseu, estudioso na lei de Moisés. Então Paulo vai herdar do seu pai o conhecimento herdado. É aquele conhecimento que passa de pai para filho, de geração para geração. O segundo nível de conhecimento que Paulo teve foi o conhecimento pesquisado, que ele aprendeu dos 5 anos aos 13, na casa dos seus pais, na sinagoga do bairro, e dos 13 até os 28, Paulo estudou em uma faculdade, a chamada, conhecida Casa de Hilel, ou aos pés de Gamaliel. Gamaliel ministrava na casa de Hilel, em uma das faculdades. E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, dos 13 aos 28 anos, conhecimento pesquisado. Então Paulo sabia de cor salteado. Paulo sabia o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio. Paulo sabia de cor salteado todas as leis cerimoniais, todos os rituais, toda a lei, os 613 mandamentos da Torá, Paulo conhecia. Então veja, Paulo tinha o conhecimento herdado, conhecimento pesquisado e também o conhecimento revelado. Com quem Paulo aprendeu esse conhecimento? Com Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo mesmo confessou as seguintes palavras. Em Gálatas, Paulo disse as seguintes palavras. Paulo disse o seguinte, Gálatas 1, verso 11. Palavras de Paulo. Paulo diz o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque eu não o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então veja, Paulo tinha o conhecimento herdado, pesquisado e revelado. Então ele é o autor da carta aos Efésios. Que homem extraordinário, que homem poderoso, que homem que influenciou o seu tempo e a sua geração e deixou os imperadores da época à beira do delírio, quando discursava, quando pregava. Paulo pregava e ele discursava com gregos, com estoicos, com filósofos, com sacerdotes, com aqueles que dominavam o conhecimento da sua época. Mas aquele homem, que segundo o historiador, tinha 1,65 m de altura,
que era calvo, que tinha as pernas trôpegas, semelhantes ao jogador Garrincha, mas esse homem que abalou o mundo, um homem extraordinário, cheio do poder e da graça de Deus. Esse é o autor da carta aos Efésios. O tópico 2 diz assim: a assinatura apostólica. A assinatura apostólica. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva: pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Olha que interessante. A carta aos Efésios começa com essa declaração. Veja: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Paulo fazia parte desse grupo seleto, escolhido por Deus. Eu queria fazer uma aplicação nessa palavra aqui, que queiram os homens ou não concordarem com a sua chamada, com a sua vocação, com o seu ministério, queiram os homens ou não conordar que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te estabeleceu, que foi Deus que te ungiu como pastor, como evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, membro, enfim. Queiram os homens ou não concordar que foi Ele que te escolheu. Se eles concordar, foi Deus que te escolheu. Se eles não concordar, foi Deus que te escolheu do mesmo jeito. Então Paulo diz aqui: eu sou apóstolo, não foi porque o homem acreditou em mim, não foi porque o homem depositou a sua confiança em mim. Eu sou apóstolo porque Deus, pela sua vontade soberana, Ele me escolheu. Então eu quero te dizer, você que está acompanhando essa live, essa palavra, você é escolhido por Deus. Você é escolhida por Deus. Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida. E por que é que eu tenho certeza absoluta disso? Porque o próprio Deus disse para Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5. Veja o que Deus disse para Jeremias. Deus disse assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses da madre, eu já havia te santificado e já havia te dado como um profeta para as nações. Meus irmãos, quem te escolheu foi Deus, não foi o homem. Quem te escolheu foi Deus. Então você é um escolhido de Deus. O tópico 3 diz o seguinte: uma epístola da prisão. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita na prisão. Em que prisão? Se você for ler aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Paulo estava em uma prisão domiciliar. Atos 28, Paulo estava em uma prisão domiciliar, dentro de uma casa alugada. Durante 2 anos, Paulo estava dentro dessa prisão domiciliar, uma prisão alugada, durante 2 anos. Pastor Elias, que eu fico assim impressionado com o apóstolo Paulo, é que nessa prisão que Paulo estava, o comentarista desse livro aqui, pastor Hernandes Dias Lopes, Paulo, o maior líder do cristianismo, e o reverendo
Hernandes Dias Lopes, quando fala sobre essa prisão domiciliar de Paulo, ele diz o seguinte: Paulo jamais se considerou prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo. Jamais murmurou, atribuindo a Satanás suas cadeias, embora Satanás tenha intentado contra ele, nunca Paulo o considerou como agente de seus sofrimentos. Veja, quem estava no comando de sua agenda não era o diabo, mas Deus. Paulo não acreditava em casualidade, nem em determinismo. Ele sabia que a mão da providência o guiava, até mesmo na prisão. Ele foi perseguido, odiado, caluniado, açoitado, enclausurado, mas jamais viu seus adversários como agentes autônomos nessa empreitada. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania e do propósito de Deus. Considerava-se embaixador em cadeias, estava preso, mas Paulo mesmo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Veja, meus irmãos, que coisa extraordinária. O que é que esse vírus, esse coronavírus, tem feito com a sociedade, com a população? Tem assombrado a população. O que é que esse vírus tem feito com as cidades, com os países? Tem assombrado, assolado, tem trago pânico, medo e pavor. Mas nesta noite eu estou falando de um homem que, mesmo estando aprisionado em prisões, porque guarda isso, hoje, quando um pastor presidente, quando um pastor local convida um pregador para pregar em um congresso, em uma festividade da igreja, em uma convenção, muitos pregadores, de uma forma leviana, desonesta, a primeira coisa que eles perguntam é: quanto é que o senhor vai me dar de oferta? Segundo, aonde é que eu vou ficar hospedado? E aí o pastor pergunta: meu filho, pode ser um hotel de 3 estrelas? Ele: não, eu só vou ficar hospedado se for um hotel de 5 estrelas, com direito a café da manhã, almoço e lanche. Então veja que os pregadores de hoje querem exigir oferta, querem exigir hospedagem, hotel, conforto, vida mansa, tapete de veludos, querem exigir só coisas boas. Agora Paulo não, queridos. Quando Paulo chegava na cidade de Éfeso, Corinto, quando Paulo chegava na cidade de Filipos, quando Paulo chegava na cidade de Mileto, ou em qualquer uma outra cidade que fosse, a primeira coisa que era apresentado para Paulo era a cadeia da cidade, porque Paulo já sabia que quando ele pregasse o evangelho, ele correria o risco e ele teria a certeza absoluta de mais de 80% que ele seria açoitado, perseguido, caluniado, difamado, rejeitado e seria certamente lançado em uma prisão, em uma cadeia. Mas Paulo diz: mesmo que eu esteja preso, a palavra de Deus ela não está algemada. Meu pastor Elias, é tão forte o contexto histórico aqui dessa carta aos Efésios, que o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor Elias, ele diz aqui que nesse período em que Paulo esteve preso, durante 2 anos, nessa casa alugada, aonde Paulo escreveu
a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, as epístolas da prisão. Nesse período aqui, Paulo estava sendo escoltado e guardado pela guarda pretoriana, a guarda do Império Romano. Olha o que o Hernandes Dias Lopes diz, pastor Elias. Queridos, eu queria pedir para vocês, compartilhem essa palavra. Essa palavra ela é poderosa. Ela pode trazer um refrigério, uma motivação, uma coragem para aqueles que estão assombrados. Então, nesse período em que Paulo esteve preso, olha o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz aqui. A guarda pretoriana era a corporação de elite do palácio do imperador. Era a guarda de escolta do império, a guarda imperial de Roma. Era a tropa de elite instalada no palácio do imperador. Tratava-se de soldados que transitavam no palácio e cuidavam da proteção do próprio imperador. Foi instituída por Augusto e compreendia um corpo de 10.000 soldados escolhidos. Augusto a havia mantido dispersa por toda Roma e aldeia. Tibério a concentrou em Roma, em um edifício especial com um campo fortificado. Vitélio aumentou o número desta guarda para 16.000 soldados. Sabe o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz aqui nesse livro? Ele diz o seguinte: que durante 2 anos que Paulo esteve preso nessa prisão domiciliar, em que ele escreveu a carta aos Efésios, 2 vezes ao dia ficava ao lado de Paulo 2 soldados, em um turno de 6 horas cada soldado. Então, durante 6 horas, 2 soldados ao lado de Paulo. Acabava esse turno, mais 2 soldados ao lado de Paulo. Pastor Elias, durante 2 anos, 16.000 soldados foram evangelizados por Paulo nessa prisão aqui, ao ponto de Paulo dizer, em Filipenses, Paulo diz assim: estou escrevendo aos irmãos, e principalmente aos irmãos da casa de César. Então, durante 2 anos, Paulo evangelizou 16.000 soldados. Irmãos, isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para nós. Durante 2 anos, Paulo evangelizou 16.000 soldados. E aí essa palavra me confronta, e Deus está nos perguntando: o que é que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? O que é que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Porque nesses dias que nós estamos vivendo essa catástrofe no nosso país, nas nações, as pessoas estão aprisionadas 24 horas em redes sociais. Mas Deus está dizendo para mim, para você, para nós nesta noite. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: Ezequiel capítulo 7, verso 7, o profeta diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra, o fim vem. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Durante 2 anos, Paulo evangelizou 16.000 soldados. E o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo: Deus, eu não tenho tempo. Mas Deus está dizendo para mim e para você, Isaías 26, verso 20: vai, pois, povo meu,
entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Vou repetir: há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Deus está exigindo de mim, de você, de nós, que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar a Ele em oração, porque os dias são maus. E Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Deus está perguntando para mim e para você. Compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, deixe os seus pedidos de oração. No final nós estaremos orando, estaremos abençoando a sua casa, seu lar e a sua família. Compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Nós vamos ver aqui, o contexto histórico da carta aos Efésios, para a gente ganhar tempo. O contexto histórico da carta de Paulo aos Efésios foi exatamente na cidade de Éfeso. Quantas pessoas havia na cidade de Éfeso? 500.000 pessoas havia na cidade de Éfeso. 500.000 pessoas havia na cidade de Éfeso. Havia na cidade de Éfeso um templo dedicado a uma deusa chamada Diana, a deusa dos Efésios, e também Artemis, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se você for ler Atos dos Apóstolos capítulo 19, você vai perceber que um homem chamado Paulo, cheio do poder de Deus, abalou uma cidade de 500.000 pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus nunca contou com a multidão. Nunca. Deus nunca contou com a multidão. Com quem é que Deus conta? Com a multidão? Não. Com quem é que Deus conta? Com aqueles que ficam criticando? Não. Com quem é que Deus conta? Com aqueles que ficam amaldiçoando? Não. Com quem é que Deus conta? Com aqueles que ficam desmotivando o povo de Deus? Não. Com quem é que Deus conta? Ezequiel capítulo 22 verso 30 está escrito: procurei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim e tapasse o muro, para que eu não destruísse a cidade, mas a ninguém eu achei. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode contar com nós? Deus está perguntando para mim e para você nessa noite, porque Paulo, meus irmãos, Paulo já passou, Pedro já passou, Felipe já passou, Bartolomeu já passou, Natanael já morreu, Alfeu já morreu, Tiago já foi embora. Com que é que Deus está contando? Com quem é que Deus quer contar? Deus quer contar comigo e com você. Deus quer contar com aquele que se dispõe, com aquele que se coloca para ser usado por Deus. É o que Deus disse, Atos capítulo 9 verso 15. Deus disse assim para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus quer contar com você, Deus quer contar comigo, Deus quer contar com nós. O terceiro tópico da nossa lição diz aqui o propósito que a carta aos Efésios foi escrita. Qual foi o propósito? Diz aqui, não é por acaso. O apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo.
Efésios 1, verso 20 ao 22. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Então veja, a igreja que estava na cidade de Éfeso estava vivendo um momento dramático, um momento difícil, de opressão, de frieza espiritual, de muitas propostas de pecado. Por quê? Porque havia o templo dedicado a Diana, aonde acontecia cultos de promiscuidade sexual. As propostas eram muitas. O pecado estava dominando os 500.000 habitantes da cidade de Éfeso. Agora veja, um homem compromissado com Deus fez a diferença naquela geração. Um homem que tinha um propósito firme e decidido com Deus fez a diferença naquela geração. Então, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer de nós? Aquilo que está escrito em Daniel 1, verso 8, onde está escrito que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com os manjares, com as iguarias do rei e da Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Então guarda isso, igreja, guarda isso, meus amados, santos do Senhor. Tiago 4, verso 4, Tiago diz: aquele que quiser ser amigo do mundo, considere-se inimigo de Deus. Paulo estava na cidade de Éfeso. 500.000 pessoas não conheciam o Evangelho, nem Cristo e nem a palavra. 500.000 pessoas não influenciaram Paulo e não levaram Paulo à queda, e não levaram Paulo a apostatar da fé. Mas um homem só influenciou 500.000 pessoas. Aí eu pergunto para mim, pastor, Paulo influenciou 500.000 pessoas. Será que nós estamos conseguindo influenciar pelo menos a nossa casa, pelo menos a nossa família, pelo menos o nosso vizinho da esquerda, da direita? Será que nós estamos conseguindo evangelizar a nossa rua, a nossa escola, a nossa sala de aula, a nossa igreja? Qual que tem sido a nossa influência? Qual que tem sido a nossa influência? Paulo influenciou a sua época com uma mensagem poderosa. Qual foi a mensagem que Paulo pregou? Na carta aos Efésios, Paulo revelou Cristo como o cabeça da igreja, a autoridade máxima, o soberano, o poderoso dos reis da terra, o guarda de Israel, o poderoso de Jacó, o leão da tribo de Judá, o Deus forte, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, a rocha ferida de Meribá, o pão da vida, a água da vida, a rocha, a nuvem de glória, a sarça incandescente. Paulo revelou o Rei soberano, o imortal, aquele que habita na luz inacessível, aonde nenhum dos homens viram e nem podem ver. Paulo revelou na carta aos Efésios, aquele que governa céus, aquele que governa a terra, aquele que manda no mar, aquele que tem o controle do vento, aquele que destrona principados, potestades, hortes espirituais da maldade, aquele que governa céus, terra, mar, natureza, anjos, demônios, animais, o poderoso, o cabeça da igreja. Por que é que você está com medo? Por que é que você está aflito? Eu estou te anunciando nesta noite
a carta de Paulo aos Efésios. Eu queria desafiar todos vocês, irmãos, adquira a sua revista. Seja um aluno da EBD, seja um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Vamos ajudar o nosso pastor, vamos ajudar os departamentos da igreja. Meus irmãos, estamos vivendo um momento difícil, mas nós não podemos desanimar. Não é tempo de ficarmos nos degladiando uns com os outros. É tempo de nós darmos as nossas mãos em oração, em jejum, em união. E eu queria terminar aqui a conclusão da carta aos Efésios, lendo as seguintes palavras. A epístola revela um elaborado resumo da salvação em suas implicações para a vida cristã. Veja, a carta revela um elaborado resumo da salvação. É o seu bem maior. Por isso que Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a sua salvação, guarde a sua coroa. Meus amados, não desanime, não desista, porque nós temos uma promessa poderosa da parte de Deus, nós não podemos desanimar. Então eu quero motivar os irmãos: compre a sua revista, adquire a sua revista, para que nós possamos durante todo esse trimestre mergulhar nas Escrituras de uma forma poderosa. Então eu quero influenciar todos os professores da escola dominical, todos os alunos da nossa igreja e daqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Leia a carta de Paulo aos Efésios, leia as Escrituras. Você quer uma profecia nessa noite para você? Você quer uma profecia? Então lá vai a profecia. Eis que eu te digo: abra a tua Bíblia e leia, que Deus falará contigo. Glória, glória, Pai. Deus nunca fica sem falar. É a sua Bíblia que está fechada e empoeirada, mas Deus nunca fica sem falar. Eis que eu te digo: abra a tua Bíblia e leia, que Deus vai falar contigo. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, deixe o seu like, deixe seus pedidos de oração. Nosso pastor presidente estará orando por todos nessa noite e mencionando alguns nomes aqui. Muito obrigado a todos vocês, meus amados. Eu deixo aqui a minha paz do Senhor ao nosso vice-pastor, pastor Evanildo Cabral, nosso segundo vice-pastor, pastor Gilmar Batista, e as suas respectivas esposas, a todos os nossos obreiros, aos pastores, aos líderes de departamento, em nome do nosso pastor presidente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Que palavra é essa? Palavra a qual o Senhor Jesus Cristo, ministrando através do pastor Bruno, do evangelista Bruno, esta palavra tão graciosa. E nós entendemos que o apóstolo Paulo foi um dos mártires que realmente fez parte, daquele povo, de um povo que realmente necessitava de conhecer ao nosso Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer pelo profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento, sabedoria. E eu tenho certeza que, diante desta palavra, a qual foi ministrada aos nossos corações, trazendo aqui a alegria imensa de ter você conosco, ouvindo esta palavra, através do nosso pastor Bruno Braga, a qual, fazendo parte desse ministério, tem o dom de realmente transmitir esta palavra genuinamente. É uma palavra que confronta, como ele disse aqui, nos confronta em saber que nós estamos aí nos dias tão terríveis, dias de dores, dias que realmente nós não temos a ciência, não está conseguindo aí elaborar todos os remédios, aquilo que necessita para o povo, mas aí a palavra do Senhor Jesus vai falar que o povo faltou conhecimento e foi destruído. Por isso que na mesma carta de Oséias, no capítulo 6,
né? E o versículo de número 3: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Este é realmente o que o profeta Oséias vem falando, né? Se nós formos ver o livro de Oséias, ele profetizando, não só ele, mas aí a Bíblia vai dizer que, né, os profetas menores daquela época, Amós, Abacuque, né, vem profetizando contra o povo de Israel, o povo de Judá, que se dizia povo de Deus, mas que se rebelaram contra o Senhor. Se nós vamos ver esses profetas menores, a qual a Bíblia Sagrada vem relatando, todos eles vinham falando de um povo rebelde, de um castigo que o Senhor Jesus ia trazer sobre esse povo, porque deixou a desejar aquilo que o Senhor Jesus, a idolatria tomou conta, a prostituição, enfim. Nós sabemos que os dias são maus, mas assim como o profeta Jonas, ele falava ao povo de Nínive para se arrepender, porque vinha uma grande destruição. E a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer que todo o povo, até os animais, jejuaram e pediram ao Senhor Jesus, aleluia, que não destruísse Nínive. E o Senhor Jesus estendeu suas mãos e não destruiu aquele povo. Eu te convido a ler a palavra do Senhor, como já foi falado aqui pelo nosso pastor Bruno, desafiando você a ler essa palavra, mesmo que você tenha pouco entendimento das coisas de Deus, o Senhor Jesus, ele vai revelar a você. E eu tenho certeza que nesta noite, você que ouviu esta palavra, você que está ouvindo esta palavra, o Senhor Jesus, ele quer algo da parte dele sobre a sua vida, e que nós possamos nessa noite nos despertar acerca desta palavra, a qual foi ministrada, aleluia, e a qual você pode fazer parte, né? Eu convido a você nesta noite interceder pela sua vida, pela nação, né? Pelos nossos amados irmãos, por aquele que você conhece que está passando um momento difícil de saúde. Eu te convido, amém? Antes de nós encerrarmos este culto, gostaria de, a gente não vai conseguir agradecer a todos, mas sinta-se agradecidos através dos nomes que a gente for dizendo aqui, tá bom? Temos aí o Maxwell, né, nos ouvindo, é o nosso irmão Leandro Alves, Rosival, a nossa irmã Naila, Rubens Bezerra, né, a nossa irmã Kézia, a Cláudia Martins, o Lucas, que está lá em Portugal, né, Lucas Rocha. Muito obrigado, Lucas, por estar nos ouvindo, né? Deus possa realmente te recompensar. Eu sei que onde você está aí, o fuso horário é diferente daqui, 4 horas a mais. Se aqui é 21 horas, aí já está aí perto de 1 hora da manhã, meia-noite e pouco. Eu te agradeço por estar nos seguindo aí no nosso portal, tá certo? Nossa irmã Ruth, Gília, né? O Carlos Adriano, né? A Thelma Oliveira, né, o Rubens, também fazendo parte aqui conosco, a Rebeca, né, a irmã Maria, e vários pastores, a pastora Severina, né, o Laels, Deus abençoe lá de São Paulo, do estado de São Paulo, né, temos aqui a nossa irmã Gessi, né, muitos irmãos, Raquel Almeida, a Vitória, eita Jesus, Deus abençoe aí os nossos amados irmãos, né, nossa irmã Rose Gomes, a Francisca Lima, eita Jesus, tem muita gente aqui, né? A Keila, eita, Ana, o Samuel Alves, a Ausélia Matos, né? Gilmar, o Gilmar Batista, o nosso segundo vice-presidente aqui do nosso ministério, né? Todos os irmãos, muito obrigado. A Joana Matos, Deus abençoe você por nos acompanhar aqui nessa live, e eu te convido. Próxima quinta-feira, 20 horas, nós estaremos aqui novamente. E aí eu reforço a você que está aí nos seguindo pelo nosso Facebook, né? Agenda lá, muda lá para Portal ADMCO, né?
né, que aí vamos estar transmitindo não só as lives, mas quando nós voltarmos com os nossos cultos normais, nós vamos estar transmitindo o nosso culto. Aí você já migra aí para o portal ADMCO, para que você possa ficar aí antenado aí nas redes sociais, né, já que essa ferramenta foi nos trazida aqui para realmente nos auxiliar, nos ajudar, né, eu te convido a estar realmente nos seguindo aí pelo nosso portal, tá certo? Migre aí pelo portal ADMCO e eu tenho certeza que você vai ser edificado com a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar agradecendo. Eu convido aqui o nosso presbítero que está nos auxiliando aqui, Eliezer. Nosso presbítero Eliezer está filmando aqui, nos auxiliando, nos ajudando. E aí eu quero convidar o nosso presbítero Eliezer para estar encerrando esse culto com oração, fazendo oração e também, né, pelos nossos irmãos que estão sendo afligidos aí por esta Covid-19. Eu, né, tenho certeza que alguns irmãos, né, eu tive algumas notícias hoje, que alguns pastores que viajaram aí para a Europa, enfim, né, teve alguns amigos nossos que estão internados, mas passa bem. Mas nós vamos continuar orando aí pelos nossos amados e queridos irmãos, né? Não somente aqui da nossa nação, mas de todas as nações que estão aí passando por essa pandemia, né, desse coronavírus. Eu te convido a você realmente na sua casa, como foi pregado aqui, feche a porta do seu quarto, não importa o horário, 2 da manhã, 3, né, a hora que você realmente for despertado pelo Espírito Santo para estar orando, intercedendo por vidas, né? E eu convido a você, em nome de Jesus, vamos fazer essa oração, né, de união, de realmente de dentro do nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que suportar uns aos outros, né? E aí quando fala suportar, e aqueles que você já tem o conhecimento que ama, né? E quando não, porque a nação está passando por um momento tão difícil que nós vamos deixar até mesmo daquele que nos persegue. Vamos orar para que ele possa ter o entendimento daquilo que o Senhor Jesus tem projetado para a vida de cada um de nós. Amém? Convido a você, vamos estar orando, agradecendo o Senhor, e nós vamos estar encerrando este culto em nome de Jesus. Aí eu já agradeço a todos, sem exceção a nenhum de vocês que nos seguiram, né? Como já disse aí nosso pastor Bruno, compartilha aí no seu Facebook, para alguém ser alcançado por esta palavra, a qual o Senhor Jesus falou conosco nesta noite. Amém? Convido você, na próxima quinta, a gente vai estar anunciando aí, né, os nossos cultos, até que nós voltamos aos nossos cultos normais aqui na nossa sede, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, tenha um resto de semana abençoado pelo Espírito, o nosso Deus, tá bom? Deus abençoe grandemente. Nosso presbítero Elias vai orar e nós vamos impetrarmos a bênção apostólica sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, sabemos, ó Pai amado, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus, sobre nossas vidas. Senhor, as igrejas estão com as portas fechadas, mas nós aprendemos hoje, ó Pai, que a Tua palavra, Deus, está aberta para falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, sabemos que o mundo, ó Deus, está numa pandemia, mas nós sabemos também, ó Pai, que o nosso lugar não é aqui, é aí com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, ó Pai amado, todos que estão enfermos, irmãos que estão enfermos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, passa ali, ó Deus, o bálsamo de Gileade. Deus, cura, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Liberta, ó Deus, em nome de Jesus, de toda enfermidade. Deus, te agradecemos, ó Deus, por mais esses minutos, essa hora, ó Pai amado, que estamos aqui na Tua casa, bendizendo e louvando o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais uma vez falar em nossos corações. Muito obrigado, Deus. Amém, Jesus. Antes de ministrar a bênção sobre a sua vida, quero agradecer ao nosso pastor Bruno. Muito obrigado, pastor Bruno. Para quem não sabe, o nosso pastor Bruno, ele é o terceiro vice-presidente do nosso ministério e também está aí na frente da nossa escola dominical, como superintendente da escola bíblica dominical.
Por isso que eu o convidei para estar aqui ministrando aos nossos corações. Deus tem usado de forma grandiosa, graciosa, o nosso pastor Bruno. Por isso, louvamos a Deus pela sua vida. Muito obrigado, meu pastor Bruno. Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.